multiplicação de números racionais. Então, eu coloquei ali no texto para vocês. Para multiplicarmos números racionais, procedemos da seguinte forma. Vamos ler antes. Quando for possível, simplificamos o numerador com o denominador. Ou seja, o que isso significa? Numerador é o número de cima, denominador é o número de baixo. Simplificar o numerador e o denominador é dividir esses dois números por um mesmo número. Então tem que pensar num número que dê para dividir os dois, o numerador e o denominador. Depois, multiplicamos os numeradores entre si, multiplicamos os denominadores entre si. Ou seja, depois a gente multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Nessas multiplicações, aplicamos as regras de multiplicação de sinais de números inteiros. A regra de sinal é a regra de sinal dos números inteiros. Então, vamos seguir essas regrinhas que a prof colocou ali. Então, primeira coisa, na multiplicação, vamos ver se dá para simplificar o de cima com o de baixo. Pode ser o de cima com o de baixo da mesma fração ou o de cima com o de baixo da fração do lado, quando for uma multiplicação aqui no meio. Nesta primeira, esses dois não dá para simplificar, esses dois não dá para simplificar pelo mesmo número, esses dois também não, esses dois também não. Não dando para simplificar, a gente faz a regra da multiplicação. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Ou seja, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Então, ó, 1 vezes 2, 2. 7 vezes 5, 35. E a multiplicação de sinais. Mais vezes mais, mais. A gente olha, vê se dá para simplificar. Não dá, então fica dessa maneira. Aqui, vamos ver se dá alguém para simplificar. De cima com o de baixo. Esses dois não dá, esses dois não dá. Assim também não e assim também não. Então, vamos multiplicar. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 7, 21. Multiplicação de sinais, menos vezes menos, mais. Tanto faz colocar ou não quando for o sinal positivo, que quando não tem sinal significa que é positivo. Seguindo, nada para simplificar, nada para simplificar, vamos fazer as multiplicações. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 5, 20. Mais vezes menos, menos. Aqui, quando aparecer somente um número sem denominador, significa que embaixo deste número tem o número 1. Aqui nada dá para simplificar, vamos multiplicar. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 5, 5. Menos vezes mais, menos. Seguindo. Aqui, o que dá pra gente fazer? Aqui tem coisa que dá pra gente simplificar, ó. Esse 13 e esse 13 aqui, um tá em cima e o outro tá embaixo. Então, dá pra dividir os dois pelo mesmo número, que é o 3. Então, eu vou dividir esse por 3, vai ficar 1. Esse por 3 vai ficar 1. Então, agora o que vale é esses números 1 que eu coloquei em roxo. Não dá mais para simplificar, vamos multiplicar com esses novos números. Então, ó, 1 vezes 1, 1. 5 vezes 1, 5. Mais vezes menos, menos. Não. Próximo. Tem 3 números, mas é tudo multiplicação no meio. Então, eu posso simplificar o de cima e o de baixo como eu quiser. O que eu quero dizer com como eu quiser? Eu posso simplificar este 13 e esse 9 por 3. Eu posso simplificar esse 8 e esse 4 por 4. Ou eu posso simplificar até, ó, esse 2 aqui com esse 8, porque um tá em cima e outro tá embaixo, os 2 por 2. Dá pra fazer desse jeito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou simplificar o 13 e o 9. O 13 e o 9 dá pra dividir esses dois números por 3. Então, 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Agora eu vou simplificar esses dois por 4. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Ainda dá para simplificar, ó, este 2 aqui com esse 2 aqui. Então, os 2 por 2. 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1. Então, vamos ver o que sobrou.
1, 1 e 1. Então, 1 vezes 1 vezes 1, 1. 1, 1 e 3. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Agora vamos fazer a regra de sinal. Menos vezes mais vai dar menos. Menos vezes menos vai ficar mais. Agora aqui também são com 3, só que aparece número racional e número decimal misturado. Então, simplificar o 24,5 por 3, por 7, é muito complicado. O que a gente faz? Transforma o número decimal em fração. Como? Então, vou repetir esta fração aqui. E agora vou transformar. Para transformar esse número em fração, primeiro sinal, a gente faz assim. Esconde a vírgula. Se escondermos a vírgula, ficou o número 245. Então, esse vai em cima. Coloca-se o 1 embaixo. Ele tem uma casa depois da vírgula. Então, a gente coloca 1, 0. Sempre assim. Esconde a vírgula, coloca o número. Coloca o 1 embaixo, conta o número de casas que tem depois da vírgula. Se tem uma, bota um 0. Se tem duas, bota 2 zeros, 3 zeros e assim vai. Continuando a nossa continha, vou copiar o menos 4/3. Vamos simplificar antes. Então, vamos simplificar quem com quem aqui. Eu vou simplificar o 10 e o 4. Os dois dá para dividir por 2. Então, 10 dividido por 2, 5. 4 dividido por 2, 2. Agora eu vou simplificar o 245 por 3. Ah, nem sei se dá, mas vamos tentar. Então, eu vou lá no meu rascunho e vou fazer 245, ver se dá para dividir por 3. Então, lá, 245 dividido por 3. 7, não, 8. 8 vezes 3, 24. Baixo 5. Não deu para simplificar. Então, não dá para simplificar o 245 por 3. Vamos ver qual é a outra tentativa que eu tenho. Posso tentar fazer o 245 por 7. Vou tentar ver se a gente consegue. Dá 3. 3 vezes 7, 21. Sobra 3. Baixo 5. 35 dividido por 7 dá 5. 35 e 0. Ou seja, dá para dividir o 245 por 7 e o 7 por 7. Então, vou simplificar assim. Então, 7 dividido por 7, 1. 245 dividido por 7, a gente já viu ali que dá 35. Então, agora, vamos olhar se tem mais alguma coisa que der para simplificar. Se por um acaso, aqui, ó, dá para simplificar indo 35 e o 5. Se por um acaso vocês não simplificarem e fizerem a multiplicação, daí depois é só simplificar, não tem problema. Mas já que a gente enxergou isso, vamos simplificar. 35 e 5 dá para dividir por 5. 35 dividido por 5, 7. 5 dividido por 5, 1. Acho que agora, vamos olhar, não tem mais nada. Não. Então, agora vamos multiplicar. 1 aqui sobrou 7, 2. Então, 1 vezes 7, 7. 7 vezes 2, 14. Embaixo sobrou 1 e 3. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Regra de sinais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais. Então, é assim que a gente faz a multiplicação de números racionais. Divisão de números racionais. Para calcularmos o quociente, que é a divisão de dois números racionais, procedemos do seguinte modo. Primeiro, transforma-se a divisão numa multiplicação, copiando a primeira fração e invertendo a segunda fração. Segundo, aplicamos as regras de multiplicação de números racionais. Então, o que a gente faz? Divisão de números racionais, a gente transforma numa multiplicação da seguinte maneira.
Esta é a primeira fração, essa segunda. A gente copia a primeira fração, copiei ela, e coloca vezes o inverso da segunda. O sinal sempre fica em cima, mas troca os números. Mais 5 sobre 2 vai ficar mais 2 sobre 5. E daí resolve a multiplicação conforme a regra que eu acabei de explicar para vocês. Não dá para simplificar, então vamos só multiplicar. Menos vezes mais menos, 7 vezes 2, 14, 9 vezes 5, 45. Letra B. Divisão, vou passar para multiplicação. Copia a primeira vezes o inverso da segunda. Menos 3 sétimos fica menos 7 terços, que também não dá para simplificar nada, então vamos multiplicar. Menos vezes menos mais, 1 vezes 7, 7, 4 vezes 3, 12. Próximo, temos só um número aqui, a gente já sabe que significa que embaixo tem o número 1. Divisão, vamos transformar para multiplicação, copiando a primeira vezes o inverso da segunda. Vamos ver se dá para simplificar. Não dá de novo, então só vamos multiplicar. Mais vezes menos, menos. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 2, 10. Próxima é um pouquinho diferente a escrita, mas a resolução é a mesma. Porque, ó, aqui é menos 7 nonos dividido por mais 5 meios. Aqui, na real, também é uma divisão. É 1/5, isso aqui, fração significa dividido, por 2/25. Então, eu vou escrever daquela maneira lá. É 1/5, vou colocar entre parênteses, dividido por 2/25. O que a gente faz na divisão? Copia a primeira vezes o inverso da segunda. E agora aqui, até que enfim, apareceu uma simplificação, né? O 5 e o 25 dá para dividir os dois por 5. Aqui fica 1 e aqui fica 5. Multiplicação em linha reta, então. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Agora aqui, fazer 0,3 dividido por 0,5, às vezes pode ser meio complicado, mas como nós estamos falando em números racionais, nós vamos transformar esses números em racionais. Então, vamos transformar o 0,3. Esconde a vírgula, 3, o 1 embaixo. Uma casa, 1 zero. Aí a gente tem esse risco aqui, que vai estar aqui. Aí agora, esconde a vírgula, 5, número 1, uma casa, 1 zero. Aí agora vai ficar o quê? Esta daqui ficou igual a essa. Vou escrever em forma de divisão. 3 décimos dividido por 5 décimos. Divisão de frações a gente transforma numa multiplicação. Copia a primeira vezes o inverso da segunda. Agora vamos simplificar. Dá para simplificar o 10 com o 5, eu prefiro simplificar o 10 com o 10. Dividindo os 2 por 10 fica 1. Agora vamos multiplicar porque não tem mais simplificação. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 5, 5. Então, divisão de números racionais se transforma numa multiplicação. Como? Copiando a primeira fração vezes o inverso da segunda. Potenciação de números racionais. Aí a prof colocou ali assim, ó. Na potenciação de números racionais, valem as mesmas regras da potenciação de números inteiros, que a gente já aprendeu na outra etapa. E aplica-se a potência do numerador e do denominador. Então, as mesmas regrinhas de sinais lá dos números inteiros e faz a potência do número de cima e do número de baixo. Então, aqui, regrinha lá dos números inteiros, expoente par, resposta positiva. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que continua sendo 1.
tem que fazer 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Bem simples. Expoente par, positiva. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Expoente ímpar, então a regra é copia o sinal que tem, o sinal da base. Então, expoente ímpar, vou copiar o sinal. 5 na 3 é 5 vezes 5 vezes 5. Então, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 3 na 3 é 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Feita a potência. Expoente ímpar, copia o sinal que tem. 1 na 3, 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 na 3, 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Menos 1/8. A regrinha dos números inteiros, todo número elevado na zero é 1. Todo número elevado na zero, 1. Todo número elevado na 1, a resposta é sempre o próprio número. Então, mais 3/8 elevado na 1, mais 3/8. Menos 3/4 elevado na 1 continua sendo menos 3/4. Então, assim é a potenciação de números racionais. Valem as mesmas regras da potenciação de números inteiros, só tem que fazer com o número de cima e de baixo também, o numerador e o denominador. Agora, expoente negativo. Na potenciação de números racionais, acontece às vezes isso. O expoente, que é o númerozinho que está em cima, ser um número negativo. Aí eu coloquei para vocês. Todo número diferente de zero elevado a um expoente negativo é igual ao inverso do mesmo número com um expoente positivo. Não entenderam? Então, assim, vamos pensar. O que é a regra do expoente? Quando o expoente for negativo, a gente torna esse expoente positivo. Como? Invertendo a fração. Então, os 2/3 eu transformo ela em 3 meios. Para que eu faço isso? Para que o menos 2 vire 2. Agora que ele é um número, o expoente é um número positivo, é só fazer a potência que a gente já viu. 3 ao quadrado, 9, 2 ao quadrado, 4. Expoente negativo, vamos inverter a fração para tornar o expoente positivo e resolver a potência agora. 2 na 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 5 na 3, 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Aqui, expoente negativo, eu tenho que inverter a fração. Lembrando que aqui é um número inteiro, mas embaixo dele tem o número 1. Então, eu giro ele vai ficar 1/2 para tornar o expoente positivo. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Mesma coisa aqui, só que tomem cuidado. Quando eu inverto a fração, o sinal que eu tenho que trocar é somente do expoente, não vão trocar esse aqui, ó. Aqui continuou sempre sinal positivo, que está sem sinal, então é positivo. Então, aqui, expoente negativo, eu vou inverter a fração deixando o sinal em cima. Então, menos 3 sobre 1 é menos 1 sobre 3. Para que eu inverti? Para tornar o expoente positivo. Agora é só resolver. A potência expoente par, resposta positiva. 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. Próxima. Número decimal. Vamos transformar em fração. Menos, esconde a vírgula, 5, coloco 1. Uma casa, 1, 0. Fecha, menos 2. Só transformei em fração. Agora eu vou inverter para tornar o expoente positivo. Então, menos 5 décimos ficou menos 10 quintos elevado na 2, que é positivo. Resolver a potência. Expoente par, resposta
positiva. 10 ao quadrado, 100. 5 ao quadrado, 25. E nesse aqui, que não aconteceu em nenhum dos outros, ainda dá para simplificar. Dá para dividir os dois por 25. 100 dividido por 25, 4. 25 dividido por 25, 1. Não precisa deixar o 1 embaixo, então a resposta ficou mais 4. Então, o expoente negativo inverte a fração para tornar o expoente positivo. Raiz quadrada de números racionais. Se vocês olharem no conteúdo, na folha que a prof deu para vocês, a prof escreveu errado. Eu escrevi raiz quadrada de números inteiros. A gente já viu isso. Na real, o correto agora é raiz quadrada de números racionais. Então, arrumem ali no caderno que aqui é números racionais e não inteiros. Aí diz assim: extraímos separadamente a raiz do numerador e a raiz do denominador. Então, é só fazer a raiz do número de cima e a raiz do número de baixo, porque ó, a raiz aqui está no 16 e no 49, nesta fração. Mas o que a gente faz? Daria para separar, mas dá para colocar direto. Ó, raiz de 16, 4, porque 4 vezes 4 é 16. Raiz de 49, 7, porque 7 vezes 7 é 49. Raiz de 25, 5. Raiz de 9, 3. Agora aqui, raiz de 0,25. Complicado, vamos transformar em fração. Esconde a vírgula, 25, coloco 1 embaixo. 2 casas depois da vírgula, 2 zeros. Agora sim, raiz de 25, 5, raiz de 100, 10. E aqui dá para simplificar os dois números, dá para simplificar os 2 por 5. Sempre quando na matemática der um resultado em fração, sempre vejam se dá para simplificar, tá? Então, sempre se simplifica o resultado, se der, né? 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Raiz quadrada de número negativo. Aí a gente já viu lá no conjunto dos números inteiros que não tem como fazer a raiz quadrada de número negativo, porque não tem nenhum número vezes ele mesmo que dê negativo. Então, a gente escreve no sinal de não existe, que pertença aos números racionais, que é o maior que a gente conhece. E aqui também não existe, que pertença aos racionais. O título, eu coloquei aqui no quadro só expressões de números racionais, porque se eu botasse todo o título que eu botei para vocês lá, ocupava todo o meu quadro, né? Então, no caderno vocês têm assim, expressões com adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada de números racionais. Direto para os exemplos, porque é a mesma regra das expressões de números inteiros. Primeiro se resolve dentro de parênteses, depois colchetes e depois chaves. Primeiro se resolve potências e raízes, depois multiplicações e divisões e por último adição e subtração. Então, olhando para essa expressão aqui, a primeira coisa que eu vou resolver é a potenciação. Então, eu vou copiar tudo igual até chegar na potenciação. 2/5 menos 1/2. Cheguei aqui na potenciação, vou resolver a potência deixando parênteses. 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4. Fecha. Agora, eu vou resolver dentro dos colchetes. Como que a gente resolve dentro dos colchetes aqui? Nesse colchetes aqui, vou eliminar o parênteses. Então, vai ficar 2/5 menos 1/2. Nesse colchetes aqui, também eu vou eliminar o parênteses. 1/5 menos 1/4. Agora, eu vou resolver dentro dos colchetes. Como? Dentro desse colchetes aqui, apareceu uma subtração. Então, tem que fazer o MMC que a gente já aprendeu. O mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo comum de 5 e 2 é 10. A gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então,
10 dividido por 5, 2. 2 vezes 2, 4. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. Vezes, vou fazer a mesma coisa aqui. O mínimo de 5 e 4 é 20. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 1, 4. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 1, 5. Agora eu vou resolver dentro do colchetes, deixando colchetes ainda. 4 menos 5, menos 1 sobre 10. Copio. 4 menos 5, menos 1 sobre 20. Agora a gente tem uma multiplicação. Simplifique em cruz, multiplique em linha reta. Não dá para simplificar, então vamos multiplicar. Menos vezes menos, mais 1 vezes 1, 1. 10 vezes 20, 200. Mais 1 sobre 200. Letra B. Vamos começar a resolver as raízes e potências dentro dos parênteses. Então, aqui, a raiz de 4, 2, menos 1 meio, vezes de novo. Raiz de 1 nono, eu faço a raiz de 1, que é 1, a raiz de 9, que é 3. Vou resolver a potência. 3 na zero, todo número elevado na zero é sempre 1. Agora, para resolver aqui dentro, subtração, ó, tô copiando, subtração de frações tem que fazer o MMC, que é 2. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 1, 1. 3 dividido por 1, 3 vezes 1, 3. Agora vamos fazer as subtrações. 4 menos 1, 3 meios. 1 menos 3, menos 2 sobre 3. Aqui dá para simplificar, ó. O 3 com o 3, dá para simplificar os 2 por 3, que fica 1. O 2 com o 2, dá para simplificar, que também fica 1. Vamos multiplicar. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Mais vezes menos, menos. Como embaixo é 1, não precisa deixar, só deixa de cima, fica menos 1. Letra C. Vamos começar resolvendo aqui dentro desse parênteses. Então, vou copiar igual até chegar no parênteses. 5 menos 6, pela regra de sinais, menos 1. Ai, aqui faltou. Peraí que a prof vai colocar. Aqui tem um colchetes que fecha. Então, vamos fechar aqui os colchetes dividido. Vou abrir o colchete de novo. Vou resolver a potência. 1 na 3, 1. Tirar da raiz. Raiz de 4, 2. Raiz de 9, 3. Agora vamos eliminar o parênteses. Então, vai ficar 2. Menos 1 com menos na frente, mais 1. Aqui é uma subtração de frações, tenho que fazer o mínimo. O mínimo é 3. 3 dividido por 1, 3, vezes 1, 3. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 2, 2. 2 mais 1, 3. Dividido, 3 menos 2, 1. E copio o 3 de baixo. Divisão de frações, a gente copia a primeira vezes o inverso da segunda. 3 vezes 3, 9. 1 vezes 1, 1. Como é 1 no denominador, só copiar o de cima, 9. Letra D. Vamos resolver dentro do parênteses fazendo o mínimo antes, depois a potência. Então, o mínimo é 2. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. Menos, vou resolver a raiz. Raiz de 1, 1. Raiz de 4, 2. Tudo isso na 3. Vamos resolver aqui dentro. 2 menos 1, 1 sobre 2. Tudo isso ao quadrado.
Agora, aqui antes de fazer a potência, vamos resolver dentro do parênteses também fazendo o mínimo. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. Vou resolver a potência. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Vou copiar aqui e resolver aqui dentro antes. Menos 2 mais 1, menos 1 sobre 2. Agora, vamos resolver a potência. Então, vou copiar 1/4, copiar o menos, expoente ímpar, copio o sinal que tem. 1 elevado na 3, 1, 2 elevado na 3, 8. Eliminar o parênteses. Como a gente tem menos 1/8 com menos na frente, inverte e fica mais 1/8. Adição de fração, vou fazer o mínimo. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 1, 2. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 1, 1. 2 mais 1, 3/8. Letra E. Na letra E aparece expoente negativo. Então lembre, quando o expoente é negativo, a gente não resolve a potência, a gente inverte a fração para tornar o expoente positivo e daí sim resolve a potência. Então aqui a gente tem 5 sobre 1, eu vou inverter, vai ficar 1 sobre 5. Invertendo, eu posso tornar esse menos 2, 2, tornar ele positivo, vezes o 25. Vamos resolver a potência. 1 ao quadrado, que é 1 vezes 1, 1. 5 ao quadrado, 25, vezes o 25. Multiplicação dá para simplificar o de cima com o de baixo. Então, dá para dividir esses dois por 25, que fica 1 e 1. Então, ficou 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Como é 1 embaixo, só copio o número de cima, que é 1, resultado. Próxima. Expoente negativo, vamos inverter a fração. Então, aqui vou inverter, vai ficar 1/3. Expoente negativo, positivo. 1/3 de novo, expoente negativo, positivo. Resolver a potência. 1 elevado na 1, 1. 3 elevado na 1, 3. 1/3 elevado na 1, todo número elevado na 1 é o próprio número. Mais 1 elevado ao quadrado, 1. 3 elevado ao quadrado, 9. Adição de frações, vou fazer o mínimo, que é 9. 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 1, 3. 9 dividido por 9, 1 vezes 1, 1. 3 mais 1, 4 nonos. Próxima. Essa letra G, tomem cuidado. Quando a gente tem a raiz grandona, a gente faz a raiz de cima e de baixo. Mas aqui não é a raiz grandona, a raiz só tá no 9, então não vamos fazer a raiz de 16. Então é somente a raiz de 9, que é 3. Copio 16. Expoente negativo, inverte a fração para tornar o expoente positivo. Vou colocar um parênteses para o expoente ficar nos dois números. Copio essa daqui e vou resolver a potência. 1/2 elevado na 1, 1/2. Adição de frações, o mínimo. 16 dividido por 16, 1. 1 vezes 3, 3. 16 dividido por 2, 8. Vezes 1, 8. 3 mais 8, 11 sobre 16. Próximo. O 2 não tem raiz, nada, eu copio. Raiz de 81, 9. Raiz de 16, 4. E o 3 eu copio. Adição de fração, vou fazer o mínimo, que é 9. 9 dividido por 9, 1. 1 vezes 2, 2. 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 4, 12. 12 mais 2, 14 nonos. Vamos resolver a potência. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Fazer a raiz. Raiz de 49, 7 e copia o 25.
eliminar o parênteses, fica 1/4 e 7 sobre 25. Agora, não dá para simplificar, vamos multiplicar normal. 1 vezes 7, 7. 4 vezes 25, 100. Próximo, vamos resolver lá a potenciação no final. Vou copiar o 5 menos o meio e vou deixar o parênteses. Expoente par, resposta positiva. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Vamos eliminar o parênteses. Como a gente tem mais 1/4 com o mais na frente, continua sendo mais 1/4. Fazer o mínimo. O mínimo de 1, 2 e 4, 4. 4 dividido por 1, 4 vezes 5, 20. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. Resolver a continha aqui em cima. 20 menos 2, 18. 18 mais 1, 19 sobre 4. Letra K. Tem um número decimal. Vamos transformar em fração. Então, ó, vou copiar tudo exatamente igual. Só vamos transformar o 0,3 em fração. Esconde a vírgula, 3. Coloca esse 1 embaixo. Tem uma casa depois da vírgula, 1, 0. Agora vou resolver a potenciação. Expoente par, resposta positiva. 3 ao quadrado, 9. 10 ao quadrado, 100. Agora vou eliminar o parênteses. Deixo ainda o colchete, só botar 9 sobre 100. Indiferente colocar o mais ou não colocar. Mais 1, fecho colchetes. Vamos resolver dentro do colchete fazendo o MMC. O MMC de 100 e 1 é 100. 100 dividido por 100, 1. 1 vezes 9, 9. 100 dividido por 1, 100. Vezes 1, 100. Vamos resolver dentro do colchetes. 9 mais 100, 109 sobre 100. Eliminar o colchetes, como só tem o sinal de menos, menos 109 sobre 100. Letra L. Na letra L, a gente vai começar resolvendo dentro do parênteses, fazendo o mínimo. Então, aqui eu copio, cheguei no parênteses, ó, copiei tudo, vou fazer o mínimo daqui, que de 4 e 1, o mínimo é 4. 4 dividido por 1, 4 vezes menos 2, menos 8. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1. Agora, vou resolver dentro do parênteses. Aqui eu copio. Menos 8, menos 1, menos 9 sobre 4. Agora, vamos resolver a multiplicação. Menos vezes menos, mais 1 vezes 9, 9. 1 vezes 4, 4. Tudo isso elevado na 2. Vamos resolver agora a potência. Como o expoente aqui é par, resposta positiva. 9 ao quadrado, 81. 4 ao quadrado, 16. Próximo. A gente tem expoente negativo, mas antes tem que resolver dentro do parênteses. Então, vou resolver aqui. O mínimo é 6. Copiei todo o resto. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, nossa, ficou emendado aqui. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Agora, vamos resolver dentro do parênteses. 3 mais 2, 5 sextos, expoente menos 1. Expoente negativo, a gente inverte a fração para tornar o expoente positivo. Agora, resolve a potência. Número elevado na 1 dá o próprio número. A adição de frações, nós vamos fazer o mínimo. Mínimo de 5 e 3, 15. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 6, 18. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 2,
10. 18 mais 10, 28 sobre 15. Turma, essa letra N, lá na folha que a prof mandou para vocês, dos exemplos, ela não existia. A prof acrescentou depois que foi vendo que, com os exercícios que a prof deu, apareceu contas desse tipo. Então, o que a gente faz aqui? Essa letra N é assim, ó. É uma fração sobre outra fração, só que ao invés de ter somente uma fração em cima e uma embaixo, tem uma conta sobre outra conta. Então eu fiz até coloridinho para vocês verem que a gente vai resolvendo separadamente antes. Então, ó, vou copiar a fração aqui e vou resolver a conta roxa antes. Expoente par, resposta positiva. 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9, menos 1. Agora, vou resolver embaixo, verde. Vou copiar os 2/3, mais expoente par, resposta positiva. 1 ao quadrado, 1, 3 ao quadrado, 9. Agora, vou continuar resolvendo cada uma delas. Essa roxa aqui é uma subtração de frações, vou fazer o mínimo. 9 dividido por 9, 1 vezes 16, 16, indiferente colocar ou não o mais, menos 9 dividido por 1, 9 vezes 1, 9. Agora eu vou resolver a verde. Eliminar o parênteses, vou copiar os 2/3, mais um nono com o mais na frente, continua sendo mais um nono. Vamos continuar resolvendo lá a roxa. 16 menos 9, 7 sobre 9. Bota aqui o risco. Agora aqui eu tenho que fazer o mínimo, porque é a adição de frações, que é 9. 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 2, 6. 9 dividido por 9, 1. 1 vezes 1, 1. Agora, a roxa já está resolvida, mas a verde ainda não. Então, eu vou copiar a roxa e vou terminar de resolver a verde. 6 mais 1, 7 sobre 9. Coincidência ter dado os mesmos números. Agora, a gente tem uma fração sobre outra fração. O que a gente faz? É os 7 nonos. 7 nonos. Essa fração a gente coloca dividido pela verde, que é 7 nonos também. Divisão de frações, a gente copia a primeira vezes o inverso da segunda. Multiplicação, a gente pode simplificar. Então, o 9 e o 9 dá para simplificar, fica 1. O 7 dá para simplificar e também fica 1. Então, ficou 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Como embaixo é 1, só copio o número de cima, resposta 1.